última mesa. Eu sou a Cris Nalmoves, para quem não estava aqui no começo. Vou mediar uma mesa agora que eu estou muito feliz, porque ela surgiu de uma conversa com a Adriana Verani, que é uma das pessoas responsáveis pelo sucesso dessa casa. Queria pedir uma salva de palmas para a equipe da Trip e da TPM, que faz isso aqui. É uma gente que, se puder falar um palavrão, rala o cu na ostra. Galera trabalha. Queria chamar duas pessoas super importantes para essa mesa, porque essa mesa só faz sentido com essas duas pessoas. Vou chamá-las em ordem alfabética. Paola Oliveira, Preta Rara, por favor, venham para cá. Eu só vou abrir o microfone delas, deixar elas falarem, eu vou ficar quieta, não vou falar nada aqui. Amores, por favor, bem-vindas. Eu desci para falar com a Paola e com a Preta. Eu e Preta, a gente já tem uma certa intimidade. Eu e Paola já fizemos muita capa de revista juntas. E uma das coisas que sempre me ocorre é, quando alguém vai apresentar as duas, e cada uma no seu lugar, e eu queria que a gente fizesse um exercício aqui, agora, que é escutar. É sobre a gente escutar. Escutar é músculo. Se a gente não escutar, a gente vai... E o nosso papo vai ser sobre isso. Será que a gente é livre ou a gente é livre quando eu cumpro a sua regra? Se eu estiver na tua regra, aí você pode ser livre. Se eu estiver na tua regra, eu posso ser sapatão. Se eu estiver na tua regra, eu posso isso. Eu preciso seguir a tua regra? Porque não é isso que o mundo faz com a gente. O mundo bota uma regra. E será que a gente não reproduz isso? E eu acho que esse é o exercício que a gente deveria fazer hoje, nessa tarde aqui, nessa última mesa. E aí eu desci para conversar com as duas, para a gente combinar aqui o nosso jogo. E ao invés de eu apresentar, eu queria que Preta primeiro e Paola depois se apresentassem como elas gostariam de serem apresentadas em 2023. Preta Rara, vou homenagear minhas amigas do Mamilos, do podcast. E quem é você na fila do pão? Bom, gente, boa noite. Quer dizer, não sei se é noite ainda. Boa tarde a todas as pessoas. Estou muito feliz com esse convite. Bom, eu sou uma mulher preta, rapper, escritora, agora empresária, cheia de sonhos, vontades, desejos. E sou uma mulher que estou aí, existindo e resistindo. E às vezes muda a ordem. Às vezes eu resisto para continuar existindo. Então, uma apresentação assim rápida. Canto rap há 18 anos e estou aí no mundo para compor com outras mulheres também. Literalmente no mundo. Quem segue Preta Rara, por favor, quem não segue, siga. Fez uma turnê europeia agora, amor. Meu tipo de gente. Paola, quem é você na fila do pão? Gente, que delícia estar aqui. Estou muito feliz, de verdade. Vou começar a minha apresentação. Não sei... Preta, você... Bom, enfim, deixou difícil para mim. Mas, olha, eu vou dizer, eu sou uma atriz, já tenho uma carreira de quase 20 anos, mas poucas vezes eu me permiti estar na frente de uma plateia como essa, de me expor, de falar. Poucas vezes eu me senti livre para poder expor as minhas opiniões, as minhas vulnerabilidades. Então, hoje, eu sou essa mulher, uma mulher de 40 anos, com muitos desejos, com muitos sonhos, mas, mais do que tudo, mais livre, mais certa dos meus desejos para estar aqui hoje, dividindo essa mesa com essas duas maravilhosas e com vocês. Fora que Paola, eu não pratico esse esporte, mas ela é casada com o homem mais gostoso desse país. Pé na areia, caipirinha, água de coco, cervejinha. Desculpa, eu precisava falar. Pronto, agora eu posso continuar o que eu vim fazer. Maravilhosa. Deixa eu perguntar uma coisa. O que vocês acham que é a expectativa mais pesada que vocês carregam? E aí, enfim, a ordem que vocês quiserem responder. Qual que é aquela coisa que você acorda e fala, eu não estou acreditando que eu vou ter que lidar com isso de novo? Bom, as pessoas criam muita expectativa nas mulheres pretas, né? Como se a gente tivesse neste lugar de explicar tudo, em todos os lugares, em todos os momentos. E isso é algo que me cansa muito, assim. E que eu consegui mostrar uma outra pessoa, na real, a pessoa que eu sempre fui, né?
mas eu consegui me mostrar de uma outra forma quando veio as redes sociais, principalmente o Instagram. Porque quando o Facebook eu escrevia muito, né? Escrevia meus textos. E aí era muito louco, porque eu, quando falava de branquitude, eu não estava personificando numa pessoa só. Né? Eu estava falando de todo um sistema que a branquitude se beneficia. E aí, na época mais do texto, que eu não aparecia tanto, era mais o texto, as pessoas brancas, quando me viam ou iam no meu show, ficava de canto, assim, ficava, tipo, com medo de chegar próximo. Eu falei, gente, eu não mordo não, tem até amiga branca, pode chegar. E aí, são essas expectativas. Aí, com o Instagram, eu consegui mostrar quem eu sou de fato também, saca? E aí as pessoas, nossa, ela gosta disso também. Então, eu tive essa rede social como uma grande ferramenta. E aí o que cansa é isso, que as pessoas em qualquer lugar. Gente, tô na balada, velho. Ó, tenho a sorte de morar na Bahia agora, né? Tô morando em Salvador. Aí às vezes até lá, assim, rola. Mas rolava mais aqui, vamos combinar. De eu estar num show, dançando funk loucamente, aí alguém surge do nada. Preta Rara, mas o que é o feminismo negro? Amor, só me deixa dançar. Aí eu, querida, eu aqui só esquematizando qual boy que eu vou pegar, você quer? Não dá. Então é mais essa expectativa, assim, que as pessoas realmente elas acreditam que nós, mulheres pretas, somos wiki pretas. Que a gente sabe de tudo, todas as informações em todos os lugares. Paola, como é que você lida? O que você acorda e fala, pô, isso aqui eu tenho que lidar mais um dia com isso? Eu sei que tem um monte de coisa. E aconteceu uma coisa muito... Eu quero só falar disso, desculpa, que quando a gente anunciou que a Paola estaria na Casa TPM, e eu queria que depois, na casa de vocês fizessem esse exercício. Tô cheia de exercício, desculpa. Que tem um monte de crítica. Paola isso, Paola aquilo. E aí eu sempre acho que tem um mundo inteiro para a gente brigar. A gente não precisa brigar entre a gente. Tem muita treta para quebrar ainda. Quando a gente briga com outra mulher, quando a gente critica outra mulher... E não estou dizendo que a gente não é criticável. A gente é super criticável. Vocês podem sair daqui depois e falar assim, nossa, a menina não calou a boca. Pode falar, tá tudo bem. Quando a gente está falando disso, quando a gente critica outra mulher, tem um cara passando com um carro a 230 por hora e a gente sendo vista pelo retrovisor. Quando a gente critica uma mulher, a gente deixa um cara passar na nossa frente. Não é uma mulher que vai para trás, é um cara que vai para frente. E assim a gente perde tempo. Então, eu queria só falar disso porque eu acho que foi muito bruto para mim. Agora que eu fui olhar, eu entendo todos os recortes e tem um monte de coisa ali. Mas é bruto. Não é sobre isso que a Preta está falando. Né? Assim, pô, tem até amigas que são... Eu sei, meu povo é uma gente odiosa mesmo. Sim, a gente é uma gente que... A gente já teve essa conversa muitas vezes na vida. Mas eu queria te perguntar isso, Paola. Com o que você luta todo dia? Com o que você briga todo dia? Muita coisa, Cris. Vamos lá. Quando você perguntou sobre... Você voltou no assunto, depois eu respondo a pergunta inicial. Um dos temas que a gente ia falar aqui, que era um proposto, era sobre liberdade. E a rede social é uma grande prisão, na verdade. A gente vive agora essa prisão das grandes comparações, de a gente se comparar sempre pela régua do outro ser a nossa condição para a gente ser melhor e até para a gente ser livre. Então, ali, quando eu vi a coisa dos comentários, eu falo, olha que maluco, ali é um recorte da minha vida, raso, porque se a gente não tem o todo, a gente não consegue emitir uma opinião. São outras mulheres descredibilizando um discurso legítimo, porque aquele pedaço que estava ali, né, é um discurso legítimo. Eu não atingi, não furei bolha de ninguém, nem fala de ninguém, discurso de ninguém era meu, legítimo e próprio, e outras mulheres descredibilizando, porque a maioria ali eram mulheres. Então, eu acho que a gente perde muito em não se unir, foi o que ela falou, em ser olhada pelo retrovisor. Então, eu acho que é um grande ato de liberdade a gente olhar para dentro, se revisitar, se melhorar. Então, é libertador aquilo. Quando eu falo que eu olhei nas próprias gavetas, era um recorte individual. Hoje a gente está aqui falando sobre o todo. E para falar sobre o todo, eu vou voltar no que você falou sobre qual a expectativa que mais me incomoda. São várias.
A estética acho que é natural para todo mundo, né? Quando a gente fala da estética, é sempre uma expectativa que a gente nunca vai servir, vai ser sempre um lugar de insuficiência. Mas tem uma que me incomoda, essas super mulheres, que a gente tem que fazer tudo, que a gente tem que dar conta de tudo, quem é mãe tem que dar conta dos filhos, da casa, tem que saber tudo, responder tudo a toda hora. Então, assim, quem inventou isso é muito claro. É uma sociedade com uma estrutura com valores muito arcaicos, machistas, preconceituosos, misóginos, e a gente tem que lidar com isso o tempo inteiro. Então, essa coisa da gente dar conta de tudo não funciona. Ser multifuncional nem é eficiente, e nós mulheres queremos ser eficientes e valorizadas por isso. Então, eu acho que é uma grande luta que não vai levar a lugar nenhum e que a gente tem que olhar para trás de onde veio essa construção. Falei a beça, né? Não. Faz total sentido. Eu queria perguntar, Preta, que momento você se sentiu? E aí, é uma pergunta de uma mulher gorda para uma mulher gorda. Eu estou olhando vocês duas com uma blusa curta e eu pensando, cara, eu estou embaixo daqui das minhas 7 blusas com um top que eu jamais vou botar para jogo aqui, entendeu? Porque eu não cheguei nesse lugar. Cheguei em outros lugares. E eu acho que e talvez a liberdade esteja nisso, né? Assim, o teu sarrafo é o seu sarrafo, o meu sarrafo é o meu sarrafo. Mas eu queria te perguntar, em que momento você ficou livre para existir no teu corpo? Eu fiquei falando a história de você viajando, você dançando, você falando dos boys todos da Europa. Eu queria ver esse documentário na Netflix. Eu estou escrevendo um livro, viu, sobre essa viagem. Porque foram 2 meses, né? Muitas coisas. Então, Netflix, já fica esperta, já compra esses direitos. Que momento você ficou mais livre? E como é que você se sente hoje, vou abrir aspas, ditando liberdade para outras mulheres? Uau! Olha, eu penso que essa questão de liberdade é bem complexa para nós, né? Tem alguns momentos a gente se sente livre, e aí outros momentos não, porque aí você vê diversas situações acontecendo com outras mulheres, e aí você fala, caramba, isso poderia acontecer comigo, né, em algum momento e tal. Mas se tratando da liberdade do corpo, foi todo um processo de aceitação, né? Eu lembro que eu nasci em Santos, litoral de São Paulo, então conviver com o mar, conviver com a praia era quase que diário. E eu tinha vergonha de ir à praia porque eu sabia que eu ia ter que me dispor ali de biquíni, de maiô. Então foi toda uma construção que uma pessoa que foi fundamental para esse processo foi o meu ex-marido, né? Ele tinha total paciência, assim, e ele que ficava falando, você é linda, por que você se esconde e tal? Eu falei, cara, porque não dá para ir com esse corpo, não dá para ir com essa barriga para a praia. E aí ele tinha toda a paciência de ir comigo até o mar, e aí ficava com a canga ali esperando, porque, tá bom, eu vou. Aí, né, indo ao mar, tá todo mundo de costa, não tô vendo. Agora, sair da praia e encarar aquela plateia, fazendo caras e bocas, era um sacrifício, assim, era muito difícil. E aí ele ia lá no mar lá e me auxiliava. E aí foi todo esse processo, assim. E quando essa questão, que eu comecei a falar isso nas redes sociais também, aí é isso, as pessoas atacavam muito porque não estavam acostumadas a verem uma mulher de top, de biquíni pequeno. Pô, eu gosto de fio dental, não gosto do biquíni hot paint, né? E é exatamente isso que você falou, sabe? A liberdade do outro. Não é porque você não se sente à vontade ou você não gosta de estar de top e tá de boa, né? Porque também tem essa questão da imposição também das pessoas perante o corpo do outro. E eu vejo isso muito, tanto nas redes sociais quanto no dia a dia. E aí eu estava vindo para cá, estava conversando até com a Rita, que trabalha comigo, e aí eu falei assim, Rita, eu não sei, velho, eu não quero pesar a mesa trazendo algumas coisas assim. Mas 2023 está muito louco, né? Não só 2023, mas tipo depois da pandemia, depois do último governo, enfim. Eu tô sentindo, Cris, que a gente está meio que num retrocesso, assim. Eu também essa sinto. Questão da estética, sabe? Eu também Porque assim, todo dia eu trabalho essa questão do empoderamento e tal. Não significa que eu não acorde querendo mudar alguma coisa do meu corpo ou com vergonha de algo. Só que eu fiquei pensando nisso. Eu falei, Rita, eu estou num momento meio estranho, porque eu não tenho vergonha da minha barriga. Mas quando eu coloco minha barriga para fora, aqueles olhares de quando eu era adolescente, parece que está voltando tudo.
Eu não sei, eu lembro do boom que foi 2016, 2017, 2018, todo mundo falando de aceitação, as marcas fechando publicidade com as mulheres gordas, e aí tinha festa, tinha a feira que ainda tem, né, a Feira da Flávia, então muito se falava, não, todo mundo, tal, mas agora parece que esfriou isso, e aqueles olhares voltaram, e eu arrisco dizer que são aqueles olhares que foi impulsionado por conta daquele momento político, assim, sabe? Parece que deu um aval para as pessoas falarem o que ela sempre quis. E aí, acho que naquele momento ela não tinha se potencializado a falar, e agora elas falam. E aí eu tô, tipo, tentando entender isso e construindo essa autoestima novamente, assim. Porque tá muito louco. Eu coloco uma roupa e eu fico, ai, mas será que eu vou sair com essa roupa? Porque aí você vai pra rua, os olhares estão mais pesados do que antes. Então, estou tentando entender, assim. E agora, você falou que também está sentindo isso, então eu falei, opa, não estou sozinha. Falei para a Rita também, a Rita falou, não, é isso. E aí, queria trazer isso daqui também, assim. E acho que é um movimento de ondas mesmo, né? Assim, quanto mais um movimento ele é libertário para frente, a força que puxa ele para trás, para as coisas voltarem para o que é o conhecido das outras pessoas, acontece. E aí, Paula, eu queria te fazer essa pergunta, porque você sei lá, você vive no Rio de Janeiro, você nunca vai à praia sem ter lá um paparazzi, alguém te filmando, a bunda, ou não sei o quê, o braço, ou sei lá o quê, né? Como é que você faz? Que hora você se olhou um dia, acordou e falou, cara, não quero mais, quero ir para esse lugar de poder respirar? Porque a sensação que eu tenho é que você está respirando agora. A minha sensação vem de um outro lugar. Eu achava que eu era livre. A gente, quando nos enquadram no lugar que é mais confortável, a gente tem a sensação de que a gente está livre. Mas quando eu fui também refletir sobre o que é liberdade, se eu sou livre ou não, eu fui um pouco além, parei de romantizar. Você falou que não quer pesar, mas às vezes é inevitável, né? A gente falar de coisas que sejam um pouquinho mais profundas. Daí eu me dei conta de que eu não sou livre. De que a busca de muitas de nós pela liberdade é uma construção e é uma batalha diária, que a gente não pode largar dela. Que a liberdade ela é muito menos romântica, como a gente coloca, né? Essa coisa, sou livre, eu posso usar o que eu quiser, posso falar o que eu quiser, eu tenho rede social. Ela é muito menos romântica e ela é muito mais material, ela é muito mais política, ela é muito mais sobre os nossos corpos. A gente tem, eu estou falando tudo isso porque eu achava que era um lugar confortável, mas era um lugar de prisão, de aprisionamento da estética, de aprisionamento das minhas opiniões, das minhas decisões como mulher. Então, assim, se a gente for parar para ver que a nossa liberdade está muito atrelada às classes, está atrelada ao nosso dinheiro, à nossa independência financeira, que a gente só consegue num determinado momento da nossa vida, se a gente consegue, então a nossa liberdade está sempre cerceada. Aí, quando eu fui olhar para isso, eu falei assim, mas espera aí, que vida é essa que eu estou vivendo, que eu estou achando que eu estou livre, mas eu não estou? Que eu falo que eu posso usar a roupa que eu quiser, mas eu posso ser agredida ou estuprada em qualquer lugar. Que eu coloco uma roupa e vem outras pessoas, ou até outras mulheres para te julgar. Que liberdade é essa que eu não posso envelhecer, que eu sou julgada se eu envelhecer, que é uma coisa inerente do ser humano e da mulher principalmente. Que liberdade é essa que fala que eu tenho, meu corpo é livre, que a gente, né, a gente tem falado muito sobre isso, que o corpo é livre, mas se eu coloco uma roupa eu sou julgada, e ao mesmo tempo se eu resolvo, por exemplo, escolho neste momento não ser mãe, eu também sou julgada, que a gente tem que ainda debater sobre o aborto. Aí tudo isso fez uma nuvem muito gigante na minha cabeça e eu comecei a falar sobre isso com a estética, que é uma coisa também que nos pega muito, sempre nos pegou, e tenho falado sobre isso e tenho me libertado um pouco dessas amarras, que são amarras, é a nossa liberdade sendo cerceada o tempo inteiro, e principalmente por essa coisinha que a gente ama, mas é a rede social e os parâmetros que a gente bota como régua para a nossa vida. Então, comecei por esse lugar e tenho vivido momentos muito melhores, mais calmos, de mais espaço para mim, de ver que a perfeição não existe, mas que a gente deve resistir para poder existir, que a gente deve resistir ao que não nos pertence para a gente poder continuar existindo. Isso é um ato de liberdade. Então, venho nesses pequenos atos, nessa construção de liberdade todo dia.
Preta, quantos anos você tem? 38. Eu fico pensando, quando você está falando, Paola, que acho que tem bastante a ver com 40 anos, né? Assim, você está chegando perto e acho que... eu tenho faço 46 esse ano. E quando eu fiz 40, eu olhei e falei, eu preciso olhar para essa mochila e pensar que pedras eu quero carregar dela e outras que eu não quero. E tem umas que eu vou ter que carregar e é nóis, vamos aí, tá bom. Queria te perguntar, Preta, dessas pedras aí que tem, né, para carregar na vida, como é que você faz para não se comparar e isso não te parar? Porque eu penso que você é criadora de conteúdo, você está nesse lugar. Acho que Paola também queria que você respondesse disso. Cara, sei lá se a fulana tem mais seguidores, se a fulana está mais na novela das 8, ou se está fazendo mais contrato com marca. Como é que você faz para isso não te parar? Vocês. É um exercício diário também, né? Porque, querendo ou não, você acaba... fica comparando com outras pessoas, né? Porque você fica, caracas, eu trabalho pra caramba e as pessoas não enxergam, não veem. Só que aí eu paro e penso e vejo quem eu sou dentro de tudo isso, né? Quem nós somos enquanto mulheres, pretas e tudo mais. Foi bem louco, porque assim, há 2 meses atrás eu resolvi tirar férias de 2 meses. E aí fui para a Europa para conhecer os lugares de cultura preta na Europa. Então fui para a Espanha, cheguei por Lisboa, passei por uma situação bem punk em Lisboa de questão de racismo, xenofobia, gordofobia. Aí fui para a França, fiquei um tempão lá e depois fui para a Espanha. E aí eu estava conversando com uma amiga que ela falou assim, nossa, Preta Rara, você vai criar vários conteúdos desses lugares, meu Deus, quando chegar você vai bater os seus 200k. Aí eu, não, querida, eu não vou bater 200k. Ela, como não? O povo vai querer ficar acompanhando que você está viajando, tal. Eu falei, não, cara, não vou bater esses 200k dessa forma, porque eu moro num país onde mais se comemora as minhas dores do que as minhas conquistas. E aí ela ficou assustada e tal, ela, não, imagina. Eu falei, isso no Brasil, ainda nem tinha viajado. Aí aconteceu a situação de que eu fui para entrar numa casa noturna, eu e a Érica Malunguinho, nós tínhamos se encontrado lá. E aí o segurança, estava determinando quem ia entrar e quem não ia entrar. E aí ele decidiu que eu e a Érica não ia entrar. E ele começou a falar que as brasileiras eram fáceis. E ele falou, você está achando que você é quem? Se no teu país você pode entrar em qualquer lugar, vai para o seu país. Aqui quem manda sou eu e você não vai entrar. E aí nós ficamos nervosas, eu filmei, escrevi. Aí eu coloquei isso na internet, né? Só que eu pensei muito, ainda relutei muito para colocar esse relato nas redes sociais, porque eu sabia a repercussão que ia dar. E eu não queria mais essa repercussão, sabe? Porque toda vez que acontece alguma coisa... Porque assim, gente, racismo a gente passa todos os dias, né? E aí, lá no começo eu ficava falando muito das coisas que eu passava. Hoje em dia eu nem escrevo mais. Denuncio para quem eu tenho que denunciar, faço o que eu tenho que fazer, mas não fico colocando isso nas redes porque eu sei que, infelizmente, o nosso país se alimenta. O racismo é algo que não vai acabar porque muitas marcas, muitas pessoas ganham muita grana com esse sistema. E aí eu fiquei relutante, eu falei, caracas, aí, enfim, aí eu... beleza. Fui lá e postei. Aí nisso que eu postei, a mídia brasileira inteira mandando e-mail, ligando, querendo entrevista, querendo falar. Eu falei, tá vendo? É sempre assim. Agora, por que as pessoas não querem falar sobre as minhas alegrias, as minhas conquistas? Porra, eu era empregada doméstica, velho. Há 2 anos atrás eu consegui tirar minha família do aluguel. Saca? Tipo, isso não é uma conquista? Aí você pega qualquer revista, qualquer reportagem falando, fulana foi vista tomando água de coco na praia do Leblon. E aí isso é matéria, tá ligado? Mas as nossas conquistas de mulheres pretas, que é potência... Obrigada. Que essas conquistas potencializam outras mulheres.
E, tipo, não é no caminho da meritocracia que eu estou falando, porque cada história de pessoas pretas tem o seu caminho, tem o seu momento, é guiado e tudo mais, né? Mas isso potencializa as pessoas. Num país onde mais se matam pessoas pretas, você abrir a internet e ler uma notícia de que uma mulher que foi trabalhadora doméstica, que canta rap, escreve livro, conseguiu tirar os pais que ficaram 38 eu tenho agora, 35, que ficaram 36 anos morando de aluguel, e através do meu trabalho eu consegui comprar um apartamento para eles, consegui comprar um apartamento aqui em São Paulo, e aí isso não vira notícia. E aí, quando a mídia veio querendo falar, né, querendo que eu desse a reportagem, eu falei, cara, por que vocês não falam da minha conquista? Porra, vou ficar 60 dias na Europa, no verão, que é o período mais caro, entendeu? De fio dental. De fio dental, alugando as casas bonitas, porque eu gosto de coisa bonita. Mas isso, vindo de mim, não vira notícia. Agora eu sofrer racismo, todo mundo quer. Então é desse lugar que eu venho, é desse lugar onde várias pessoas pretas estão reescrevendo a nossa própria história, que é possível sim, mano. É possível sim você passar férias aonde você quiser. E rapidamente, teve uma outra questão também, dessa questão da imposição das coisas, que quando eu soltei lá no post, falando que eu tinha sofrido racismo, ainda teve gente que veio falar, tem mais é que se... Quem mandou ir para a Europa? Como se eu não pudesse ir para os lugares que eu quero ir. Então, mas se você tivesse ido para a África, isso não ia acontecer. Como se só a África, que é o lugar que eu mais sonho em conhecer e vou conhecer, como se eu pudesse só ir para o continente africano. Como se eu não pudesse conhecer outras realidades, outros lugares. Então, a galera tem que se segurar, velho. Porque agora eu estou trabalhando, eu vou para vários lugares onde eu quiser, mano. Tem ninguém que vai frear. Desculpa, eu já estou falando aqui, é que eu me empolgo. A gente estava comentando um pouco lá embaixo sobre isso, sobre a gente se orgulhar das nossas conquistas. Exato. Do que a gente mudou, do que a gente está pensando diferente, do quanto a gente se movimentou, quanto a gente olhou para dentro, né? E você estava falando, a nossa criatividade, a nossa potência como ser único nesse mundo, como mulheres, ela tem que ser valorizada. E eu sinto um pouco isso, que as tragédias, o que é ruim, o que é humilhante, ultrajante, as pessoas amam, né? Mas, voltando ao que você perguntou sobre como não parar, gente, é saber quebrar as expectativas. Vocês nunca vão atender as expectativas de todo mundo, talvez nem a de vocês. E eu sei isso porque eu tentei não, mas eu estava num lugar de uma insegurança fingida de tranquilidade e liberdade. A hora que eu entendi que eu não preciso agradar todo mundo, que as expectativas não são minhas. Quando elas são minhas, eu batalho para tentar supri-las, mas quando não, elas não são minhas, isso não é um problema de vocês. Vivam, sejam genuínos. O mundo hoje, uma coisa boa que eu acho é que está dando minimamente um espaço para quem é genuíno, para quem é verdadeiro, para quem tem uma narrativa que conta a sua história, e que aí sim você pode trazer a identificação de outras pessoas. A Preta está falando de uma coisa que é particular dela, mas quantas pessoas não se identificam com isso? Quantas pessoas talvez não se identifiquem com essa minha vontade de me desenquadrar de um lugar que me foi colocado, imposto, desse meu orgulho também por não ter parado, por não ter sentado num lugar confortável. Isso não me faz não parar, sabe? Saber que quem está ali, quem comentou, eu acho que eu acredito que a liberdade no sentido muito amplo, eu estou trazendo liberdade porque para mim virou um termo muito amplo, tem muito a ver com segurança. A gente não vai parar se a gente se sentir mais seguro, mais confiante. Isso é que vai fazer a gente caminhar. A gente vai ter medo? Vai ter medo, né? Porque a gente tem também, tenho muitos. Mas o medo talvez nos impulsione. Agora, a falta de confiança, falta de segurança e olhar mais para o lado do que para dentro, isso paralisa a gente. Eu acho que tem disso que vocês estão falando, acho que a gente vive numa sociedade que, assim, ninguém é racista, mas todas as pessoas negras sofrem e podem dizer casos de racismo. Ninguém é LGBTfóbico e todo mundo pode falar disso. Assim como nenhuma mulher é machista, vou usar aspas aqui,
mas várias mulheres se sentem julgadas por outras mulheres. Como é que vocês fazem para não ser, para tentarem não ser? Porque eu acho que a gente é, por princípio, considerando a estrutura, né? Acho que, enfim, sei lá. Mas vocês, como é que vocês fazem? Você consegue puxar a mão, assim, puxar o freio de mão e falar, cara, eu estou julgando essa mina aqui, eu estou sendo escrota com ela, estou sendo babaca. Vocês conseguem parar antes ou durante do processo de ser babaca? Ou depois. Ou depois? Ah, meu... Nossa, não, já fiz muito isso, né? E aí, todo momento, fico me policiando. É bem louco que, assim, eu canto rap desde 2006. Aí, vira e mexe, aparece uma pessoa que acompanha meu trabalho desde a época do Tarja Preta, que era um grupo de rap feminino que eu tinha, cantava em várias quebradas aqui. Aí, quando a pessoa me para e fala, Preta Rara, nossa, eu amo suas músicas desde a época do Tarja Preta, eu tenho um CD, eu já fico, ai meu Deus do céu. Eu falei, nossa, você tem um CD? Ai, eu amo. Falei, então, sabe aquela música Celebridade da Noite? Esqueça tudo. Aquela música, porque é uma música que eu escrevi detonando duas minas lá de Santos. E aí eu detonei elas e transformei, eu sou a celebridade da noite na música, porque eu falava, vai pro baile de moto, volta pra casa de carro. Tipo, a mina vai de moto e volta de carro, ou seja, ela foi com um e voltou com outro. E aí eu detono a mina, assim, na letra. E aí eu percebo, tipo, a evolução também, né? Quando eu escuto essa letra, eu falo, caracas, olha o pensamento que eu tinha. Caramba, ainda bem que eu não faço isso. Mas vira e mexe, é óbvio, né, gente? Aí... estou me abrindo falando a real. Já julguei diversas vezes e aí você se pega assim, tipo, caracas, mas por que eu estou julgando essa pessoa? É um exercício. A gente foi... não... Acho que a maioria de nós, né? Eu estou falando pela minha idade aqui, mas acho que a maioria de nós foi criada para se debater com a outra, para competir com a outra. Como é que a gente não julga? A gente é feito para julgar. Eu estou voltando à internet porque é um lugar de julgamento aberto e protegido, né? A gente se julga, a gente faz fofoca, tudo isso aí está dando opinião sobre a vida dos outros, tá? Não tem como a gente não passar por esse lugar, mas é um exercício válido, eu acho. Você consegue fazer, Paula? Eu faço esse exercício o tempo todo. Eu acho que eu acredito nisso. A gente pode ter opinião. Opinião todos nós podemos ter. Agora, você julgar aleatoriamente, sem procurar saber uma coisa mais profunda sobre aquela pessoa, sobre aquela situação, eu acho aleatório, desnecessário, não leva a lugar nenhum. E o julgar simples por apontar só, eu procuro não fazer. Eu tenho feito isso e tenho feito com quem está à minha volta também, porque já que a gente está falando de educar o tempo inteiro, eu digo que parte do feminismo é a gente não sentar, não se acomodar, porque as pessoas em volta também têm que ser cutucadas o tempo inteiro e eu não dou descanso, faço igual a ela, dou um monte de exercício. Falo, não, você está fazendo isso, você sabe por quê? Você ouviu, você estava lá? Eu acho que faz parte de todo mundo que está aqui interessado nesses assuntos que a gente está falando, é a gente não descansar, é também não permitir que isso seja feito do seu lado e a gente achar que está tudo bem. Então, é um exercício que é válido e faz parte do nosso coletivo feminino e não só do individual. A gente podia estar aqui falando só do cada um do individual nosso. Eu acho que essa parte do julgamento desse exercício faz parte do nosso grande coletivo feminino, que assim é que a gente vai caminhar e ir mais longe. Preta, o que é liberdade para você? Nossa, caramba. Vai cair em você também. Não comemora, não. Você também vai responder. Caramba, é porque liberdade é tão... Tá, vou falar a partir de mim. Acho que liberdade é o momento que eu estou vivendo, assim, de poder fazer as minhas escolhas, mesmo as minhas escolhas tendo consequências, né? Que toda escolha tem consequência. Mas eu poder escolher as coisas que eu quero fazer, o momento que eu quero fazer, não ter que dar satisfação. Sei lá, gente, eu estou num momento tão foda de solitude. Porra, é muito bom, cara. É muito bom. Demorei muito. Eu até escrevi sobre isso há uns 3 dias. Solidão e solitude. A solidão também acompanha, né? Eu moro sozinha desde 2016. Em algum momento a solidão vem. E a solidão também ela vem mesmo quando a gente está acompanhada, né?
E aí eu tenho uns prazos de validade para minha solidão. Eu permito que ela fique 3 dias. Aí eu coloco as músicas. Aí eu coloco as músicas que eu gosto muito de bolero, né? Então eu coloco o Nat King Cole, aquele bem... Ninguém me ama. Ninguém me quer. Ninguém me quer. Aí choro, permito. Deu 3 dias, opa. Bora lá. Aí começa já a colocar os pagodão, os trap pra voltar. E aí solitude é essa delícia de você se entender enquanto você é indivíduo. Que é possível, sim. Saca? De você ir ao cinema sozinha. Eu esperei muito tempo, eu ficava esperando ter companhia. Aí as pessoas às vezes não tinham grana, não estavam na mesma vibe. Então, voltando dessa viagem, porque assim, gente, eu ainda, porque eu estou no caminho, eu ainda não falo inglês, eu não falo francês. Então, eu fui ficar 2 meses sozinha na Europa, com o Google Tradutor, me conectando com várias pessoas. E aí eu voltei, tipo, grande. Já sou grande, mas voltei pesadona, assim, ó. Eu, caralho, me virei sozinha e tive tantas experiências. E também outra coisa, eu me permiti também... Desculpa. Eu me permiti nessa viagem conhecer pessoas. Porque essa onda do racismo... Espera aí, gente. Essa onda do racismo, da gordofobia, de todas essas paradas que acaba achando e acertando sempre a gente, eu desenvolvi várias técnicas de não olhar na cara das pessoas, saca? De andar e tipo, tô andando. Com isso já aconteceu até dos meus pais passarem perto, assim, em um lugar e falar, oxe, e aí, vai ignorar seu pai e sua mãe? Eu falei, é que eu não vi mesmo, sabe? Porque era meu mecanismo de defesa. E aí, nessa viagem, pelo fato de estar fora do Brasil, não que lógico, eu sabia que lá tinha racismo como tem em qualquer lugar, mas eu consegui me dar essa oportunidade. Não só na Europa, eu fiz uma outra viagem para a Chapada também. E aí eu dei essa oportunidade no meu momento de conhecer outras pessoas. E aí foi incrível, assim, homens, mulheres, pessoas no geral. Mas a solitude, eu estou curtindo muito esse momento. Então, para mim, liberdade é a minha solitude. Gênia. Mas gosto de estar acompanhada também, gente. Gosta do quentinho, né? Gosto, dormir de conchinha. Paola, o que é liberdade para você? Eu já me perdi na pergunta em tudo, Que sabe é por quê? liberdade Porque eu pra fico você? assistindo, ouvindo, é maravilhoso. Maravilhoso tudo que você fala com Não, gente, vontade. nasce uma amizade aqui hoje, é a mais Sim. improvável das Nasce. improváveis. É isso que eu acho maravilhoso dessa Já casa. chamei ela para Salvador. Oh, pra eu uma rolezão vou, lá. eu vou. A gente manda notícias para vocês. É que ela falou tanta coisa, boa, dá vontade da gente ficar se atropelando, sabe? Porque é bom quando a gente pega um discurso que é tão genuíno e carinhoso, quando ela fala da dança e tudo, dá vontade de entrar. O que é liberdade? Bom, eu comecei falando que eu acho que era mais complexa do que eu achava que era. Então, eu busquei muito essa liberdade romântica. A liberdade de achar que eu falava o que eu queria falar, que eu não era regulada por nada, que eu não era cerceada por nada. Então, agora, com mais consciente um pouco, eu acho que a liberdade para mim é um ato de coragem o tempo todo, de não ser enquadrada ou paralisada pelo que acham de ti, pelo que acham de mim. Não ter medo de debater, de ter opinião, de ter vontade, de mudar de ideia. Então, a liberdade passa por um lugar da responsabilidade dos meus atos. Eu acho que a liberdade não caminha sem a gente ter responsabilidade, porque tudo em volta de nós nos regula, né? Direitos, as leis, a sociedade, elas estão todo o tempo inteiro Mas existe uma parte que é só nossa. O julgar, você não vai ser preso se você julgar alguém, mas essa parte é só nossa. Então, a gente está de acordo com isso, é um ato de coragem, porque isso é todo dia. Todo dia. Essa é a responsabilidade dos seus atos que você faz com você mesma. Quando você olha para dentro, quando você fala, não quero mais ser assim, eu quero ser de outra maneira, eu quero me modificar, eu quero caminhar para outros lados, eu quero abrir para fazer amizades novas, eu quero conhecer lugares novos. É um ato de liberdade, mas que a gente tem que estar de acordo, porque senão a gente perde o fio da meada. E isso é uma coragem que a gente tem que ter todos os dias com a gente mesmo. Então, eu estou ainda descobrindo e construindo esse ato de liberdade com esse olhar mais profundo para dentro e atento sobre mim.
A gente está chegando ao fim. Eu queria fazer uma pergunta para vocês duas. Paola primeiro, e aí a gente vai para o show da Mel Lisboa cantando Rita Lee. Paola, quantos anos você tem de carreira? 19? Eu sou péssima com o número, mas é mais ou menos isso. Se você pudesse dizer para a Paola de 20 anos, que está saindo do Tatuapé, indo parar no Projac, o que você diria para essa menina? Faz tudo igual, gata. Faz tudo igual. A gente só é o que a gente é. A gente só faz o que é possível fazer nesse momento. Faz tudo igual, erra, cai, levanta, aprende, abraça as pessoas que você abraçou, se joga nas coisas que você não tinha certeza que você queria, que você podia fazer. Faz exatamente igual, porque segurança não existe. Não existe segurança para nada. Se eu desse qualquer adjetivo ou qualquer dica para essa menina de 20 anos, talvez ela não fosse seguir. Então faz exatamente igual. Seja quem você é e quem você pode ser, o melhor que você pode ser neste momento. E eu fui. Então quando eu olho para trás, eu falo assim, deixa ela seguir como foi, e me trouxe até aqui. Então eu tenho muito carinho por aquela menina de 20 anos. Não tenho nenhuma vontade de voltar, tá? Queria dizer isso. Mas eu sou feliz com o que ela me proporcionou. Todos os tombos, tudo, mas me trouxe até aqui. Preta, você, olhando para aquela mina, que você sabe o seu corre, e o que você diria para aquela mina que estava lá e que de repente está na Europa há 2 meses? Olha, eu falaria, gata, vai que vai dar tudo certo. Vai dar bom. Todas as coisas que você desejou, o disco que você tanto queria fazer, você vai gravar o disco, vai gravar a websérie, vai ser apresentadora. Só vai que vai dar certo. E também não queria voltar não, viu? Não. Pô, você ter 38 anos está muito da hora. Tô me preparando para os 40. Que vai ser massa também. Vocês estão mais gatas que nunca. Obrigada, gente. Muito obrigada. Gratidão, Cris. Preta Rara, obrigada, Paola Cris, Oliveira. Obrigada. Vou fazer aqui o encerramento. Fiquei com essa missão. Eu estou muito orgulhosa. Se eu tivesse que dizer para a Cristina, de 20 anos, que trabalhou na Trip, que isso aconteceria, eu diria... eu não era uma clássica Trip Girl, mas eu fui a melhor Trip Girl que dava para ter. Maravilhosa. Eu queria agradecer a presença de vocês. Tomara que tenha sido útil para vocês, como foi para mim, que fiquei aqui hoje ouvindo as conversas. Se a gente puder sair daqui hoje julgando cada vez menos as nossas e olhando com mais afeto mesmo para o lado, já vai ter servido a gente ter fechado aqui a casa do Oscar Niemeyer. Eu queria terminar. A Mili fez um roteiro e eu já caguei tudo o roteiro na chegada, então eu vou fazer o roteiro direito agora. Queria terminar com o pensamento da Judith Butler. Mili, muito melhor que eu, estudiosa. Nosso corpo é político, nosso corpo em reunião é uma forma de luta. Se assim é, hoje lutamos juntas por um mundo mais gentil e sensível. Então eu queria pedir que a gente fosse mais gentil e mais sensível umas com as outras. Quero chamar a Mel Lisboa para cantar Rita Lee. Quero agradecer as marcas que fortaleceram isso. Isso só acontece para a gente poder entrar aqui com essa porta aberta, isso ser gratuito e ter esse monte de gente, poder trazer Paola do Rio, Preta da Bahia, com apoio, com patrocínio de Quem Disse Berenice. Então, for comprar uma maquiagem, lembrem disso, Quem Disse Berenice, com patrocínio da Nike e apoio do Enjoei. A gente se vê na pista, gente. Obrigada, até o ano que vem.